A Santa Missa é a parte principal da vida do católico, assim como a parte apenas da Eucaristia. E hoje nós vamos entender como vivenciar melhor a Santa Missa. Será que você está vivendo a missa do jeito que você possa tirar o maior proveito dela? Fica comigo até o final. A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica UNOS e é uma grande alegria ter você aqui conosco. Hoje nós vamos fazer aqui a nossa formação sobre a Santa Missa e como a Eucaristia pode ser um sinal de salvação para nós. Você vai entender muito melhor como você pode tirar proveito de todas as graças espirituais da missa. Então, já se inscreve nesse canal para que você possa acompanhar e receber cada vez mais as notificações dessas graças que nós estamos recebendo nessas formações. Nós estamos utilizando aqui o livro Ser ou Não Ser Santo, do Padre Antônio Royo Marim, e nós vamos entender um pouquinho mais agora, na página 133 dessa versão que eu tenho aqui, que é da Eclésia. Nós vamos entender um pouco mais da Eucaristia como sacrifício, que é a própria parte do sacramento, né? A parte da missa em si. Ele já traz aqui pra gente, até aqui estudamos a Eucaristia como sacramento, vamos estudá-la agora como sacrifício, que não é outro senão o sacrifício da missa. Quando nós colocamos aqui sacrifício da missa, nós estamos querendo dizer que é o sacrifício incruento, ou seja, um sacrifício sem derramamento de sangue. Jesus não morre de novo. Jesus não é crucificado de novo. É o mesmo sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós. Então é isto que nós estamos afirmando quando falamos de sacrifício da missa. Ele vai trazer também para a gente algumas noções prévias sobre o sacrifício da missa. Ele diz aqui: recordamos em primeiro lugar algumas noções dogmáticas em torno da Santa Missa como sacrifício eucarístico. E ele vai trazendo para a gente. Primeiro, a Santa Missa é substancialmente o mesmo sacrifício da cruz. Então entenda, é o mesmo sacrifício da cruz. Não é um novo sacrifício, é aquele que aconteceu há 2024 anos. Tá? Há 2024 anos é aquele sacrifício que nós estamos celebrando aqui. Com todo o seu valor infinito, a mesma vítima, a mesma oblação e o mesmo sacerdote principal. Entre a missa e o sacrifício do Calvário não há mais do que uma diferença acidental, que é o modo de se realizar. Cruento na cruz e incruento no altar. Assim declarou a Igreja dogmaticamente no Concílio de Trento. Então, só recordando aqui, quando se fala de sacrifício incruento, nós estamos falando de uma atualização, entre muitas aspas, do sacrifício da cruz. O que significa essa atualização? É quando aquele único sacrifício da cruz toca o presente, quando se faz atual, se faz presente na atualidade. Entende? Então não é a atualização de renovação, mas uma atualização de se tornar atual, se tornar presente. Tá bem? E ele vai trazer pra gente o segundo ponto. A Santa Missa, como verdadeiro sacrifício que é, realiza propriamente as 4 finalidades do mesmo: adoração, reparação, petição e ação de graças, que nós já vamos ver, tá bom? Então a gente vai entrar mais fundo nisso daqui, a gente vai entender como fazer isso, né? Eu já dei uma prévia no nosso vídeo sobre a Eucaristia, mas agora nós vamos ver mais a fundo. E ele também traz o nosso terceiro ponto. O valor da missa é em si mesmo rigorosamente infinito, como também é o do Calvário, que nela se faz presente. Mas seus efeitos, enquanto dependem de nós, se aplicam apenas na medida das nossas disposições interiores. Então, nós temos que entender o quê? É o momento do céu na terra, é o momento de Cristo aqui conosco, onde nós temos que aproveitar o máximo de suas graças. E nós vamos agora entender aqui o quarto ponto dogmático que ele quer nos trazer para a gente entender, e depois a gente já começa a entrar nos fins e na forma de utilizar, na forma de a gente receber bem a Eucaristia, viver bem a Eucaristia, tá bem dentro da missa. Ele diz aqui: quarto ponto, Cristo faz na Santa Missa o triplo
ofício de sacerdote, de vítima e de altar. Tá bem? Então agora nós vamos entender um pouco mais as finalidades e os efeitos da Santa Missa. Padre Antônio Royal Marim vai dizer pra gente que a Santa Missa, como reprodução do sacrifício redentor, tem os mesmos fins e produz os mesmos efeitos que o sacrifício da cruz. Então, a graça, quando você comunga, de participa de uma missa, você está participando do sacrifício de Jesus Eucarístico, e o valor que ele tem ali é o valor de destruição do inferno. E você pode utilizar estes méritos. É o mesmo sacrifício, tá? São os mesmos fins e efeitos do sacrifício em geral, como o ato mais importante da virtude da religião. Porém, em grau incomparavelmente superior são as seguintes. Tá? Então aqui a gente vai aprender um pouquinho mais das formas que a gente acabou de falar de adoração. Que são as 4 finalidades, as 4 formas para você obter muito mais graças dentro da Santa Missa. Tá bem? Então vamos lá. Primeira, adoração. O sacrifício da missa rende a Deus uma adoração absoluta, digna dele, rigorosamente infinita. Esse efeito se produz sempre, infalivelmente, ex opere operato, que é quando você... Esse ex opere operato é quando não depende de você, e sim pelo mérito da própria Eucaristia. Você comungou, a comunhão, a Santa Missa, ela já é uma adoração a Deus. Ela já é um momento de louvor a Deus. É um momento de entrega, de submissão a Deus. Tá? Ex opere operato, não depende de você. Mesmo que a missa seja celebrada por um sacerdote indigno e em pecado mortal. Aqui eu anotei, para a gente entender aqui, e eu escrevi aqui o seguinte. O valor da missa opera por ela mesma, por sua própria dignidade. Então, independente do padre celebrar com pecado mortal, a missa vai ser santa para você que vai comungar do mesmo jeito. Quem está em pecado mortal, para esse padre vai ser um problema. Para este padre vai ser um problema, mas para você vai ser tábua de salvação. A razão por que o valor latrêutico ou de adoração depende da dignidade infinita do sacerdote principal que oferece e do valor da vítima oferecida. Então, o verdadeiro sacerdote e a verdadeira vítima são Jesus Cristo. Então, você não vai depender do valor do sacerdote, que é o padre que vai estar fazendo, e sim do valor de Cristo. E aqui ainda a gente continua nessa mesma pegada e nesse mesmo entendimento. Ele diz aqui: recordem da ânsia atormentada de glorificar a Deus, experimentada pelos santos. Com uma só missa poderiam aplacar para sempre sua sede. Com ela damos a Deus toda a glória e toda a honra que se deve a Ele, em reconhecimento de sua soberana grandeza e supremo domínio. E isso do modo mais perfeito possível, em grau rigorosamente infinito, por causa do sacerdócio principal e da vítima oferecida, que é Cristo. Uma só missa glorifica mais a Deus do que o glorificaremos no céu por toda a eternidade. Todos os anjos, santos e bem-aventurados, juntos incluindo a Santíssima Virgem Mãe de Deus. A razão é muito simples e evidente. A glória que proporcionarão a Deus durante toda a eternidade, por todas as criaturas juntas, será enorme, mas não infinita. Porque não o pode ser. As criaturas não podem produzir nada de infinito. Obviamente, disso não se pode interferir, que a missa, para glorificar a Deus, valha mais do que o céu, porque no céu está também o próprio Cristo, que agrega o seu valor infinito ao valor finito das criaturas. Então, assim, gente, claro que a gente pode falar assim, que a missa não tem o mesmo valor que o céu, porque no céu tem o próprio Cristo. Mas, quando você comunga, você pode produzir muito mais valor do que quando você estiver no céu. Porque você está comungando aquele que é infinito. E você vai oferecer os valores daquele que é infinito. Entende? Não há santo maior que Nossa Senhora. Claro que nós temos Cristo, só que Cristo também é Deus. Cristo é Deus. Então, abaixo de Cristo, vem Nossa Senhora. Obviamente. Mas ainda assim,
nós podemos oferecer aqui na terra o próprio Cristo e aumentarmos as nossas próprias glórias no céu. A missa glorifica infinitamente a Deus, tanto como o céu eterno. Em retorno a essa incomparável glorificação, Deus se inclina amorosamente às suas criaturas. Daí procede o imenso valor da santificação, que encerra para nós o santo sacrifício da missa. Então, com a missa, você oferece a Deus o próprio céu. Você oferece a Deus as glórias infinitas do próprio Deus. Olha que bonito. Consequência. Que tesouro é a Santa Missa? E pensar que muitos cristãos, a maior parte das pessoas devotas, não se dão conta disso e preferem suas práticas rotineiras de devoção à sua incorporação a esse sublime sacrifício, que constitui o ato principal da religião e do culto da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Então muitas pessoas comungam distraídas, não prestam atenção na missa, não prestam atenção nas leituras, não oferecem a missa. Se você quer alguma graça, ofereça a missa por essa graça. Peça alguma graça na hora da sua oração e peça assim: Senhor, que o valor das missas estão sendo rezadas agora se apliquem à minha oração. Isso vai ajudar você a crescer em santidade, vai te ajudar a crescer em espiritualidade e pode até te alcançar as graças que são necessárias para você. Agora nós vamos falar de uma outra parte importante, que é a reparação. Depois da adoração, não há outro dever mais prioritário para com o Criador do que reparar as ofensas recebidas de nós. E também, nesse sentido, o valor da Santa Missa é absolutamente incomparável, já que com ela oferecemos ao Pai a reparação infinita de Cristo, com toda a sua eficácia redentora. Durante o dia, está a terra inundada pelo pecado, a impiedade e a imoralidade. Não perdoam coisa alguma, porque não nos castiga Deus, porque cada dia, cada hora, o Filho de Deus, imolado no altar, aplaca sua ira, a ira de seu Pai, e desarma seu braço, pronto para castigar. Veja, nós podemos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, reparação. Devemos fazer isso no nosso momento de adoração, de ação de graças. Senhor, eu te ofereço o sacrifício eucarístico pelos meus pecados veniais, pelos pecados que eu cometi em toda a minha vida. Aqui, inclusive, eu fiz uma anotação para que você possa entender um pouco melhor. Eu coloco aqui: diferente de todas as devoções, na missa, os valores de Cristo serão aplicados a você. Se pedir perdão, será um pedido de perdão infinito, porque os valores de Cristo são infinitos. Então, eu pedi perdão para sempre. Eu fui perdoado por Deus para sempre. Claro que quando você está em pecado mortal, você não pode comungar. Você não pode comungar. Mas, estou em estado de graça, ou cometi um pecado venial, eu vou utilizar dessa comunhão, dessa ação de graças. E mesmo que você não possa comungar, mesmo que você esteja em pecado mortal, você pode usar a ação de graças, a adoração, a petição, a reparação, e assim vai, para reparar os seus pecados mortais e te dar a graça de uma verdadeira contrição e a graça de se confessar. Tá? Peça isso. Ele continua aqui: claro que esse efeito não se aplica a nós em toda a sua plenitude infinita. Bastaria uma só missa para reparar com grande superabundância todos os pecados do mundo e liberar de suas penas todas as almas do purgatório, mas em grau limitado e finito, segundo nossas disposições. Então, vai depender muito mais das disposições com que você recebe a Eucaristia do que do próprio sacramento, para que essas graças sejam alcançadas em você. Você deve comungar bem, em estado de graça, para que você receba essa graça. Bem?
E aqui ele nos diz algumas coisas. Primeiro, alcança-nos por si mesmo, ex operato, se não lhe colocarmos obstáculos, a graça atual, necessária para nos arrependermos de todos os pecados. Se você estiver ali disposto, estiver com um pecado mortal, por exemplo, não comungou, mas está fazendo ali o seu momento de ação de graças, mesmo sem comungar, ele te alcança a contrição de todos os seus pecados. Ele alcança para você. Se você está em estado de graça, mas tem ali algum pecado, você vai alcançar essa contrição, esse arrependimento de todos os teus pecados. Tá? Então aqui eu anotei também para você entender. A gente repetindo aqui, né? Não comungue em pecado mortal. Não comungue. Mas faça a ação de graças. Peça a Deus para você ter a graça de se arrepender dos seus pecados e de ter a graça de se confessar dos seus pecados. Aqui, continuando, ele fala das consequências. Tá? A consequência disto. Nada pode se fazer mais eficaz para obter de Deus a conversão de um pecador do que oferecer por essa intenção o sacrifício santo da missa, rogando ao mesmo tempo ao Senhor que retire do coração do pecador os obstáculos para a obtenção infalível dessa graça. Quando ele fala dessa graça, ele está se referindo ao nosso pedido constante pelas pessoas que precisam de conversão e até mesmo de nós para nos converter. Então, não perca a oportunidade na missa, comungando ou não, de pedir a Deus a graça de se converter, a graça de se arrepender dos seus pecados. Não perca essa oportunidade. É necessário para a sua santidade. Tá bem? Ele coloca aqui: perdoa sempre, infalivelmente, se não houver obstáculo, ao menos parte da pena temporal a ser paga pelos pecados neste mundo ou no purgatório. Então, gente, aqui, se você estiver em estado de graça, até o purgatório pode ser libertado se fizer o que se deve fazer. Então, comunguei, estado de graça, com uma rejeição ao pecado, com rejeição ao pecado venial, com ódio verdadeiro, com contrição verdadeira. Rezei pelo Papa, ofereci a missa e faço alguma oração indulgenciada, como por exemplo, fazer a adoração por pelo menos 30 minutos na catedral, na missa, na igreja, rezar um terço na catedral, na missa, rezar um terço na igreja, antes ou depois da comunhão, leitura da Bíblia por pelo menos meia hora. Veja, gente, isso alcança para você a libertação do purgatório. E ele continua: daí que a Santa Missa é o melhor sufrágio que se pode oferecer pelas almas do purgatório. Quando você quiser oferecer sobre de alguém que morreu, quer oferecer para que essa pessoa seja liberta imediatamente do purgatório, ofereça uma missa por ela. Ofereça uma missa por ela. O grau e medida dessa remissão depende de nossas disposições, ao menos em relação aos nossos próprios pecados, porque, no que se refere aos pecados alheios, depende unicamente da vontade de Deus, ainda que também ajude muito a devoção de quem diz a missa ou a de quem a encomendou. Tá bem? E aqui ele vai dar pra gente a consequência disso. Nenhum sufrágio as almas do purgatório aproveitam tão eficazmente como a aplicação do santo sacrifício da missa. Nenhuma outra penitência sacramental os confessores podem impor a seus penitentes, cujo valor satisfatório pode ser comparado ao de uma só missa oferecida a Deus. Que doce purgatório pode ser para a alma a Santa Missa. Você pode libertar uma alma só pela missa. Então, meus irmãos, a gente tem que aproveitar os bens que Deus nos deu para a gente utilizar.
Nós temos que crescer em santidade e buscar uma comunhão com Jesus. Agora nós vamos falar do terceiro passo da adoração, da ação de graças. Nós vamos falar da petição. A petição é pedido, é você fazer pedidos a Deus, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: nossas necessidades são imensas em toda a ordem da vida, mas elas podem encontrar sua solução ao incorporar nossa indigente petição à oração onipotente de Jesus Cristo. Veja, a oração de Jesus Cristo na missa, tudo que você faz na missa, ela é anexada àquilo que Jesus faz. Quando você adora a Deus, você está adorando a Deus com Jesus Cristo. Quando você faz uma reparação a Deus por seus pecados, você está fazendo a reparação da sagrada crucificação de Jesus Cristo. Quando você faz um pedido a Deus, você está fazendo o pedido de Jesus Cristo. Tá? Então, Cristo se oferece na Santa Missa ao Pai para obtermos, pelo mérito infinito da sua oblação, todas as graças da vida divina que necessitamos. Ao incorporá-la na Santa Missa, nossa oração não somente entra no caudoso rio das nossas orações litúrgicas, que já lhe daria uma dignidade e eficácia especial, que é o ex operis operantis, né? Que é o ex operis operantis ecclesia, que é quando você une as suas orações às ações da igreja, mas também se confunde com a oração infinita de Cristo, que o Pai escuta sempre. Né? E em atenção a Ele está disposto a nos conceder tudo que peçamos ou necessitamos. Então, para a gente entender um pouco melhor isso, eu escrevi aqui para a gente o seguinte: na missa se pede tudo o que é necessário, seja material ou espiritual, e é na missa que se faz isso. E nós devemos pedir principalmente o quê? Nós devemos pedir na missa principalmente a graça de nos santificar. A graça de nos santificar. Tá? E tenha-se em conta que o sacrifício da missa, por ser de eficácia infinita, não se esgota nem diminui por muitos que sejam os que participam dele a cada vez. O sol ilumina igualmente a 1 ou a 1000 pessoas que se encontram em uma praça. Cada uma delas que participa de uma missa recebe por inteiro sua eficácia, tendo por limitação apenas seu grau de disposições pessoais, sem que a presença dos outros 1000 participantes lhe roubem ou prejudiquem o mais minimamente. Cada um dos seus participantes se aproveita da missa inteira como se fosse só para ela e a tivesse celebrado o sacerdote. Então, meu irmão, minha irmã, não vamos pensar que eu preciso de uma missa só para mim. Nós precisamos aproveitar a missa e oferecer as nossas disposições as melhores que forem. E ele dá para a gente as consequências. Não há novena, nem tríduo, que se possa comparar à eficácia impetratória de uma só missa, quanto à ignorância e desorientação entre os fiéis em torno do valor objetivo das coisas. Aquilo que não obtemos com a missa, jamais obteremos por qualquer outro procedimento. Claro que é muito louvável você oferecer orações, novenas, adorações, mas aquilo que você não recebe na missa, você não receberá fora da missa. Tá bem? Não quero desencorajar ninguém de fazer novena, de fazer quaresmas. Inclusive, nós estamos aí para começar a quaresma de São Miguel Arcanjo. Né? Lançamos o livro para a consagração de São Miguel Arcanjo. Mas aquilo que você não oferece, aquilo que você não recebe pela missa, talvez não seja a vontade de Deus. Ou talvez não seja nem hora de receber. É necessário um grande discernimento. É necessário que você tenha paciência. É necessário que você pergunte a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Tá bem? A missa tem que ser acima de tudo. Tá? Então vamos agora falar sobre a ação de graças, que é o último ponto
da ação de graças em si, para que a gente possa dar sequência aqui nos últimos pontos da nossa formação. O quarto ponto é a ação de graças, e ele aqui eu já vou começar a ler algumas coisas para vocês entenderem um pouquinho melhor. A ação de graças são o quê? Os imensos benefícios da ordem natural e sobrenatural recebidos por nós de Deus nos fizeram contrair perante Ele uma dívida infinita de gratidão. Então, nós já temos essa infinita dívida de gratidão para com Jesus. Fazer uma ação de graças é buscar oferecer algo por essa dívida, que nós nunca vamos cessar, mas nós vamos utilizar sempre da Santa Missa para conseguir saldar o nosso favor, saldar o nosso débito. Tá? Que aqui a gente continua lendo o seguinte: está à nossa disposição um procedimento para liquidá-la totalmente com infinito saldo a nosso favor, o santo sacrifício da missa. Então, assim, por mais que nós nunca vamos saldar completamente a nossa dívida à missa, que sobrepõe esse modelo, a gente consegue saldar através da Santa Missa. E ele diz aqui também: a missa supera nossa dívida rebaixando-a infinitamente, porque é o próprio Cristo quem se imola por nós em nosso lugar. Dar-lhe graças a Deus por seus imensos benefícios. E ao mesmo tempo é fonte de novas graças, porque o benfeitor gosta de ser correspondido. Então nós estamos oferecendo não os nossos méritos, mas os méritos de Cristo, as graças de Cristo. É produzido pela Santa Missa por si mesma, sempre infalivelmente ex opere operato, pela operação da própria missa, independente de nossas disposições. Por isso os santos, iluminados por Deus, a tinham como grande apreço. Era o centro de sua vida, a fonte de sua espiritualidade, o sol resplandecente ao redor do qual giravam todas as suas atividades. O santo cura d'Ars, São João Maria Vianney, falava com tal fervor e convicção da excelência da Santa Missa, que chegou a conseguir que todos os seus paroquianos ouvissem diariamente, participando ativamente dela. A missa é o melhor, é a melhor coisa. Mas para obter de sua celebração ou participação um máximo rendimento santificador, é preciso insistir nas disposições necessárias por parte do sacerdote que a celebra e do simples fiel que segue em companhia de toda a Assembleia. A gente vai ver agora as disposições para a gente poder celebrar bem a Santa Missa. As principais disposições são duas classes, tá? Para que você possa vivenciar bem a Santa Missa. A primeira é externa e a segunda é interna, tá bem? Externa é para o sacerdote, que consiste em perfeito cumprimento das rúbricas e cerimônias que a Igreja lhe assinala. Para o simples fiel, no respeito da modéstia e atenção com que devemos participar da cerimônia. Então, para a gente entender, nós, enquanto fiéis, para o sacerdote, é ele ler o que está em vermelho e fazer o que está em preto, falar o que está em preto. É basicamente isso. Para nós fiéis, já é o seguinte: evitarmos distrações, agir com discrição, sem chamar atenção, sem conversar, prestar atenção em tudo com a máxima eficácia. Essa é a disposição exterior para o fiel, para aquele que não é o sacerdote. Tá bem? A parte interna já é outra coisa. A melhor é identificar-se com Jesus Cristo, imolado no altar, oferecer ao Pai a Jesus e oferecer-se a si mesmo nele, com ele e por ele. Esta é a hora de pedir-lhe que nos converta em pão, para ser comido por nossos irmãos com nossa entrega total pela caridade.
União íntima com Maria ao pé da cruz, com São João, discípulo amado, com o sacerdote celebrante, novo Cristo na terra. União a todas as missas que se celebram no mundo inteiro. Não peçamos nunca nada a Deus, sem acrescentar, como preço infinito a graça que anelamos. Senhor, pelo sangue adorável de Jesus, que neste momento está elevado em seu cálice um sacerdote santo, um sacerdote católico em algum canto do mundo. A Santa Missa celebrada ou participada com essas disposições é um instrumento de santificação de primeira categoria, sem dúvida alguma, o mais importante de todas. Então, se você quer ser santo, a santidade da Eucaristia é a que vai te levar mais facilmente à santidade. Semana que vem nós vamos estudar sobre as virtudes teologais e vamos iniciar com a virtude da fé. Então quero convidar você já. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E se você está aqui, eu já quero convidar você também a fazer a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Nós estamos aí fazendo essa preparação. Começa agora dia 15 de agosto e vai até dia 29 de setembro. E vai ser uma grande maravilha, vai ser uma grande graça, tá bem? Então, se você não viu o nosso vídeo de explicação da Quaresma, a gente lançou no dia 4 essa explicação, tá? Eu vou fazer o seguinte para você. Eu vou colocar ela aqui para você, num cardzinho aqui, que vai ficar por aqui, para você assistir. Mas eu já vou te deixar claro. Pegue aqui o link do nosso livro de consagração a São Miguel Arcanjo e aproveite essa maravilha que Deus quer fazer na sua vida, tá bem? Vai ser do dia 15 ao dia 29. Igor, vai ser às 4 horas da manhã igual o Frei Gilson? Não, eu vou participar da Quaresma do Frei Gilson também, então eu não posso fazer às 4 horas da manhã porque eu vou estar rezando, né? Mas a gente vai fazer às 6 horas da manhã. Assim que acabar o Frei Gilson, entra o vídeo aqui, tá bem? Então, 6 horas da manhã, Quaresma de São Miguel Arcanjo aqui, pra gente rezar, pra gente fazer a nossa consagração. E logo depois da oração, tem a formação, tá bem? Então, vai ser uma grande alegria, vai ser uma grande graça, e eu espero encontrar você. Deus abençoe você, um beijo e tchau, tchau.